Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez com o programa Espiritualidade Integral e vamos continuar falando um pouco sobre política, como nós já conversamos na semana passada. Mais uma vez comigo, pastor Valdinei, pastor Theo e pastor Jackstone. Eu sou o pastor Maicon e hoje nós vamos continuar o nosso assunto da semana passada. Então, a nossa conversa desembocou num lugar de tragédia, né? Onde nós observamos a situação em que o homem chegou. O homem, como um ser político relacional com o próximo, essa relação desembocou em tragédia. O homem agride o seu semelhante, os governos nem sempre correspondem com aquilo que se espera deles, as nossas relações, mesmo familiares, já não funcionam como deveriam, a gente não cuida da criação como deveria cuidar, e que dirá com Deus, onde o nosso relacionamento não é tudo aquilo que deveria. Tem solução? Nós vamos caminhar agora para uma visão de esperança. Qual é a nossa É bom diretriz? Só ressaltar que a gente desembocou em violência familiar, violência extrema na rua. Nós vimos semana passada que o investimento em São Paulo cresce 10% ao ano com segurança. Eu acho que 50% do orçamento praticamente está ficando só para a segurança dos prédios, dos restaurantes, estão criando agora seguranças particulares. A gente falava semana passada que o Engenheiros do Havaí já cantava que nós criamos muros e grades para nos proteger do nosso próprio mal. Nós criamos as nossas crises quando nós achamos que dá para viver num mundo sozinhos. Eu vou me beneficiar e eu vou me esquecer de você, eu tenho que pensar na minha própria vontade, naquilo que me faz bem, no bem-estar da minha família, e a sua família não me importa, até que a sua família vai entrar em todas as tipos de crises possíveis, e aí a sua crise afete a minha casa, criando uma crise. Então, uma política que não vise o amor ao próximo e o bem ao próximo, ela gera um caos geral. E Deus criou a política exatamente para isso, para cuidar da família, para direcionar dessa forma. E nós precisamos buscar cada dia mais entender esse princípio que nós falamos no programa passado, esse princípio geral de que Deus é a autoridade maior sobre todas as coisas e toda autoridade foi dada por Deus. E quando nós, como políticos, nós como líderes, entendemos isso, nós vamos olhar o nosso próximo, olhar as necessidades do nosso próximo de forma diferente. E eu vejo a importância dessa visão política que nós precisamos ter como cristãos, como evangélicos, como pessoas de Deus, para mudar o cenário que nós temos hoje. Eu acho que a igreja, não a igreja como instituição, mas a igreja como pessoa que nós somos, nós precisamos levantar e precisamos de mostrar essa visão que nós acabamos de dizer da política e da importância de nós, como evangélicos, precisamos de ter nesse quadro social nosso para mudar essa visão. Pastor, a política do amor ao próximo como a si mesmo. Uma política para ser levantada. E o que nós não podemos deixar acontecer é apenas a gente ter discurso, apenas a gente compreender como que deve ser a verdadeira política, a forma que nós devemos relacionar com a política. A gente precisa ensinar mesmo para as pessoas, nós precisamos ser influenciadores. A igreja ela não pode se omitir nessa hora. A igreja não pode entender que os governantes ou a política em si, ela é algo que é alheio a Deus. A igreja tem que entender que política tem a ver com Deus. E o governo mais perfeito que a gente pode entender, que pode ocorrer aqui na terra, são daquelas pessoas que temem a Deus. E o maior temor que nós podemos ter a Deus, de certa forma, é a gente amando o nosso próximo. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui. E como é que a gente analisaria candidatos a partir dessa proposta?
de amor ao próximo como a nós mesmos. Entende uma coisa que eu estou querendo falar aqui, ó? O cara vai chegar hoje e hoje ele tem um monte de proposta. Ele vai falar que ama a família de todo mundo, que ele gosta de todo mundo, que quer ver, vai ver isso. Hoje não vai faltar candidato subindo em alto de morro, não vai faltar candidato andando em carro popular, hoje não vai faltar isso. Então, como é que a gente poderia fazer para analisar isso de verdade? Minha pergunta para vocês aqui. Eu acho que começa a partir do momento. Eu acho que a gente precisa olhar para trás. Qual é o histórico desse camarada em relação a isso, amor ao próximo? Ele já cuidou de alguém? Como é a casa dele? Né? Se a gente está olhando para essa visão de que um cara tem que cuidar de mim como ele cuida dele mesmo e da casa dele, qual é a estrutura familiar dele? O que ele tem feito nesse sentido? Ele já foi político? Se não, ele desenvolveu alguma coisa na área social que beneficiou o outro? Eu acho que isso precisa ser colocado numa balança para ver, será que isso é de fato o que eu estou procurando também? Porque às vezes não é isso que as pessoas podem estar procurando num candidato. A nossa visão está nos levando a isso. Se política tem a ver com o bem público, com o amor ao próximo, que é o mandamento de Deus, eu preciso buscar isso num cidadão que está se candidatando a um cargo público no qual ele, ou de forma executiva ou legislativa, vai cuidar da minha família. E é muito difícil a gente ter essa visão, eu entendo hoje, é muito difícil. Jesus vai dizer que a gente conhece a árvore pelo fruto. Sim. E na sociedade que nós vivemos, nós conhecemos poucas pessoas, né? O conhecimento que nós temos é o conhecimento da mídia. E o conhecimento da mídia é um conhecimento muito formado e vamos dizer assim, manipulado. Então a pessoa é o que ela quer ser, o que ela mostra ser. E é muito difícil a gente entender e ver a pessoa como o indivíduo na sua particularidade. Sim. Por isso eu vejo a dificuldade hoje nós encontrarmos pessoas que vão ter e vão desenvolver esse ideal político. Eu acho que a melhor forma é vendo o que ela fez. Se ela tem uma história de vida, se a família dela é estruturada. Pastor Valdinei tinha algo para falar? E nós conversávamos aqui nos bastidores do nosso programa a respeito, nós estávamos dando um exemplo de um candidato evangélico que chegou para a sua igreja, para o seu pastor, apresentando o seu desejo de concorrer a um cargo político. E quando ele se apresentou, a fala dele foi: olha, eu quero ser um candidato porque se eu for eleito eu vou defender a classe evangélica que é tão desmerecida no nosso país. Eu não acho que isso é uma forma da pessoa se apresentar para ela alcançar um pleito, para ela alcançar algum cargo de autoridade. Porque a pessoa ela só é digna de ser alguma autoridade, seja lá qual for, né, de qual âmbito for, é se ela olhar para a dignidade das pessoas, se ela quiser promover o bem-estar de todo mundo. Não, eu era novo e na minha igreja uma vez alguém falou assim: crente vota em crente. Vocês concordam com essa proposta? Crente vota incompetente, não em crente. Não basta só ser crente, né? Tem que ter a capacidade para desenvolver e para estar no cargo do qual ele pleiteia ser eleito. Às vezes a pessoa, vamos lá, pastor Theo, cristão exemplar, pai de família, a gente vai se encontrar com ele, não tem nada em relação à pessoa dele para falar, mas aí às vezes ele vai chegar para mim e falar: pastor Marco, vota em mim porque eu vou ser um candidato. Eu preciso avaliá-lo não como meu amigo, não pelo cristão que ele é, mas se ele de fato tem alguma aptidão para dar conta do cargo que ele está pleiteando. Se ele quer ser um prefeito, você tem aptidões administrativas para você assumir uma prefeitura? Quer ser um vereador, você sabe o que é legislar? Então crente vota incompetente, não em crente. Se eu votar na pessoa só porque ela defende a mesma fé que eu acho que... Voto em crente se ele tiver capacidade para isso. Uma coisa que me chama a atenção é que o pessoal fala bem assim: nós vamos votar a partir do que o pastor Valdinei falou, porque eles vão votar leis que nos beneficiem. Nós não precisamos disso. Não. Nós precisamos de leis que beneficiem a sociedade toda. Aí nós seremos beneficiados. Nós não precisamos de alguém que venha apenas nos defender, porque se defender todo mundo, todos nós seremos defendidos. É verdade. E uma coisa interessante é que as pessoas falam: vamos votar nos crentes porque a política do jeito que está é muito corrupta. A gente vê muita corrupção, os homens estão roubando, a política corrompe pessoas, a política é uma desgraça.
Mas vamos começar a olhar para a nossa sociedade e ver se é bem assim? Anteontem eu assistia uma reportagem de um casal que espancou um senhor numa estação de metrô ou ônibus, não sei, porque eles estavam fazendo uma filha maior de 5 anos de idade passar por baixo da roleta e o senhor chamou a atenção: peraí, essa menina tem mais de 5 anos, ela tem que pagar a passagem. E os pais espancaram o funcionário, um senhor de quase 70 anos, que era funcionário da estação de trem, e que foi cobrá-los da questão certa, falar: olha, essa menina tem mais de 6 anos, ela tinha que pagar a passagem, ela não pode passar por baixo da roleta. E aqueles pais, na frente dos filhos, agrediram aquele senhor. Aí, um guarda te para, você arranca R$50 e fala assim: aqui, deixa a gente passar, o documento está ilegal e tal, mas deixa passar. Aí você, para economizar tempo, você já é um bom motorista, sabe que eu não vou passar para autoescola nada, vou comprar uma carteira. Vai lá, paga 2 mil, 3 mil, sai com a carteira na mão. E o político é corrupto? Você que fez o seu filho de 6 anos não pagar a passagem dizendo que ele tinha 5, você que ofereceu um dinheirinho a mais para o guarda te deixar passar na blitz, e o político é corrupto? A raiz do problema está muito profunda, está mais longe. O povo que é corrupto um dia virou político corrupto. O cara assumiu o posto. E aí eu fico vendo, nós estamos crescendo, os evangélicos estão crescendo no Brasil, né, assustadoramente. Aí eu fico pensando, o que esse crescimento tem trago para a nossa nação de benefício moral, social e cultural? Muito pouco. Nós não temos sido sal e luz da terra. Por quê? Nós não vemos o cristianismo como deveríamos ver. Não, a igreja evangélica, você vai lá e vota num político cristão, acreditando que ele vai ser alguém com a moral elevada, que vai votar em leis boas. Aí, pouco tempo atrás, a gente via o pessoal pegando dinheiro, colocando dentro da calça e orando para agradecer aquela propina. Você, de vez em quando, vê candidatos ou políticos que se dizem evangélicos aceitando chantagens, assim, recebendo propina. Aí eu quero dizer uma coisa para você que é político nesse sistema. Se você serve a um Deus, o seu Deus é um Deus com letra minúscula e o seu Deus chama diabo. Seu Deus não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Porque se o seu compromisso fosse com Deus verdadeiro, você não estaria aceitando suborno e, pelo contrário, você estaria aprovando leis que beneficiassem a população. E não a si próprio. Você destrói a população com isso. Os fariseus, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, que vocês fazem a vontade dele. E aí eu acho melhor a pessoa dizer que não é evangélica, porque se não falar que é evangélica, o sistema moral dele não acusa. Agora a pessoa vem e fala que é evangélica, e muitos desses candidatos vão rodar as igrejas agora, né? Sou evangélico, preciso do seu voto, preciso do seu apoio, quero representar os evangélicos, e vai fazer uma vergonha muito grande no nome de Cristo. Porque não é o nome do evangélico que está ali, é muito mais o nome de Jesus, porque a autoridade que ele recebeu veio de Deus, e ele é, para a sociedade, um representante do povo de Deus. Só precisa ressaltar uma coisa aqui, gente, que nós não somos contra, de maneira nenhuma, candidatos evangélicos. Nós cremos que as pessoas boas, elas devem ocupar os cargos certos. Quando pessoas boas não ocupam, as pessoas erradas vão ocupar. E aí o povo vai ser punido por isso. Mas quando as pessoas boas ocuparem, a gente vai ser beneficiado. Nós não somos contra. O que nós somos contra é só porque o cara fala que é evangélico, achar que eu, porque eu sou pastor, tenho que votar no cara. Não. Se ele for competente para fazer isso, a vida dele nos mostrou que ele merece o nosso voto. Então que ele seja eleito. Não porque ele é da denominação A ou denominação B. Uma coisa que eu acho que podia preparar, pastor, para a gente dar uma lida aí, é na parábola de Jotão, lá de Juízes 9, enquanto o pessoal continua a conversa, porque eu acho que vale a pena a gente lembrar que quando aqueles que têm algo de bom para dar não ofertam, aqueles que têm coisas ruins para ofertar vão pegar o cargo e vão ofertar o que podem dar, vão ofertar o que há de pior. Tem uma frase, Jackson, é interessante a gente até
talvez voltar em um pensamento que a gente já disse aqui, não sei se é nesse programa ou se a gente falou no programa anterior, a respeito da igreja ter a consciência que ela precisa ser ativa no processo eleitoral. Porque a igreja ela não pode ter esse discurso mesquinho, que nós não precisamos nos envolver com essas questões não têm nada a ver com Deus. E aí nós estamos dando a possibilidade, às vezes, para as pessoas ruins serem governos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E antes de ler aí, leia aí primeiro, para depois eu falar algo que eu gostaria. Só dando continuidade a esse pensamento, rapidamente aqui, tem uma frase, não sei quem foi que disse, eu acho que foi um poeta brasileiro, não sei quem é o autor dessa frase, mas a frase diz o seguinte: quando os bons se omitem, o mal prevalece, né? Isso que tem acontecido nas igrejas, nas lideranças, né? As pessoas que têm capacidade, que têm moral e que poderiam assumir esses cargos, por causa da podridão que está na política, eles se omitem e aí o mal vai crescendo cada vez mais. Eu acho que foi o Luther King. Luther King que disse Luther isso? King falou que pior do que você não ser mal é se omitir, é não fazer o que é certo. Mas deixa eu dar uma lida aqui nesse texto de Juízes 9, a partir do versículo 7, que é conhecido como a parábola de Jotão. Você que está nos assistindo pode ler na sua Bíblia. Diz bem assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Eu acho interessante que quando ninguém quis assumir a responsabilidade, quem tinha coisa boa para ofertar, o espinheiro assumiu e chamou o pessoal para vir e se acolher debaixo da sombra do espinheiro. Que sombra um espinheiro tem para dar? E viria Mentira. Fogo ali para consumir todos, né, que estivessem debaixo ali daquela Não, árvore. e que eu acho interessante, uma videira pode dar vinho. O que um espinheiro pode dar? Só pode dar espinho. O que eu vejo com relação à política, é hora da gente começar a atentar como eleitor, porque hoje o maior poder está na mão do eleitor. É a hora do eleitor entender isso. Então ele não vai vender o voto, porque amanhã ele vai pagar caro pelo voto que ele vendeu hoje. Vai vender um voto aqui hoje e vai abraçar um espinheiro. E você imagina alguém que dorme abraçado com um espinheiro, amanhã vai querer chorar. E aí o que eu estava querendo falar antes da leitura dessa parábola é exatamente sobre isso. Nós temos um pastor, muito amigo nosso, pastor Marco Antônio da Metodista. Ele tem uma frase que é muito interessante: quando você resolve não tomar uma posição, você acaba de tomar uma posição, você acaba de tomar uma decisão. E aí eu fico pensando na consciência que os eleitores precisam ter nesse momento político, nesse processo eleitoral. Porque às vezes a gente joga o holofote apenas para os candidatos e a gente esquece que a política ela é uma via de mão dupla. Da mesma forma que tem de um lado aqueles que desejam vender os seus sonhos, alguns lícitos, outros querem aproveitar da situação, mas do outro lado também tem aqueles que têm o poder de definir. Aqueles que precisam ter uma consciência de que a urna ela tem que acontecer antes do dia eleitoral.
precisa ter uma preocupação com as pessoas que nós vamos, de certa forma, apresentar como os nossos representantes. Então, o eleitor ele também tem uma responsabilidade muito grande nesse período eleitoral, no próprio ato de votar. Ele não pode apenas lançar culpa sobre os candidatos que foram eleitos, quando alguma coisa sai fora do controle, porque, de repente, ele não percebeu que fez parte de todo esse processo. Ele tem que ter cuidado com esse poder que ele tem nas mãos. E a Bíblia vai dizer que cada povo tem um governo que merece, né? Então, se nós temos governos corruptos, é porque nós vivemos vidas também corruptas e coniventes com ele. Eu dava um negócio, só nessa linha do pastor Valdinei aqui, pastor Michael. Eu acho engraçado, lembrando uma história da minha casa. Quando meu irmão do meio resolveu, chegou na época de votar. Uma vez ele foi numa festa que um candidato deu, ainda acho que os candidatos podiam dar festas, era aquela época do showmício, e um candidato deu uma festança, e aí deu guaraná, deu cerveja para a turma, e aí quando acabou a festa, meu irmão falou assim, eu vou votar nesse cara. Aí eu falei, por quê? Porque ele me deu um guaraná, ninguém nunca me deu nada, político nenhum nunca me deu nada. Ele não entende que votando num camarada porque deu R$50 para ele, ou deu um guaranazinho para ele, rapaz, esse cara não tem projeto de vida nenhuma, ele não pensa em ninguém além dele mesmo, ele é um sepulcro caiado, né? Foi lá e pintou de cal aquele sepulcro, mas dentro dele só tem osso, o cara não tem vida dentro dele, aquele cara vai oferecer morte. A gente vai lutar depois contra a camada de ozônio, tem um buraco na camada de ozônio, eles deveriam lutar e fazer leis para preservar, não fazem. Aí você vai sofrer com efeito estufa, aí você vai ter arrastões, você vai ter filho assaltado, vai ter um monte de coisa, e você acha o seguinte, que o papel do político é te dar um refrigerante. Não, esse cara tem que fazer leis e tem que lutar por leis, ele tem que criar um sistema onde você viva bem, possa comprar o seu refrigerante e viver em paz. E é por isso que a gente não vê, é muito raro, a população lutando por uma reforma agrária, por uma reforma judiciária, por uma reforma política, porque eu quero um governo que me beneficie. Qual é a grande bandeira de um governo na hora que foi se eleger? Nós tivemos poder de compra. Isso é muito pouco. Eu te dei poder de compra. Mas aí eu chego num outro ponto. Esse fim de semana passado eu estava viajando e passando por uma cidade, estava acontecendo o lançamento da campanha de um dos candidatos a prefeito. E aí ficou o trânsito parado por um tempo e eu pude ouvir o que se falava, e o candidato que estava em cima do palco disse o seguinte para aqueles que estavam ali assistindo, falou assim, olha, eu estou sabendo que o candidato do outro lado aí está investindo dinheiro na campanha, está pagando o povo para votar nele. Faz uma coisa, quando ele te der o dinheiro, pega o dinheiro, põe no bolso e vota na gente. Aí eu parei, pensei, falei, um candidato que me dá um conselho desonesto como esse, eu vou votar num cara desse? Se o conselho que ele me dá é para eu ser um falso, para eu ser um mal intencionado, eu vou virar para esse cara, vou votar em você. Então, assim, e o povo vibrando com aquilo, é isso aí, vamos pegar a grana do cara e vamos votar no outro. E aí você lembra a história bíblica de Jacó e Esaú, né? Jacó está fazendo lá um cozinhar de lentilha, chega Esaú cansado e fala assim, me dá um pouquinho desse cozinhar de lentilha. Ele fala assim, não vou te dar. Não me dá, eu troco com você no seu direito de primogenitura. E Esaú, né, não entendendo a preciosidade do direito de primogenitura, o que era aquilo, vendeu o que ele tinha de mais precioso por causa de um prato de lentilha. E hoje, infelizmente, o cidadão brasileiro, caratinguense, de todas as cidades da nossa região aqui, principalmente em Minas Gerais, que nós convivemos mais, vende o direito que ele tem de mudar a história da cidade, a história do país, por causa de uma telha, de um saco de cimento e várias outras coisas, né? Infelizmente. E pegando assim o cerne da nossa discussão, que é política tendo por base amor ao próximo, a nossa luta em questões políticas ela é muito pequena. Em dias em que o nosso concordar ou discordar das coisas está a um clique, né?
Pastor Jackstone posta um negócio, eu gostei, eu vou lá e clico em curtir. Pronto, apoio as ideias dele. Um dia desses o pessoal me convidou para fazer um tuitaço para protestar contra o negócio. Aí eu falei sim com um amigo meu, eu queria ser argentino, que pelo menos a gente ia para frente da Casa Rosada fazer um panelaço. Que olha a diferença. O Brasil não tem senso crítico. E aí eu vi uma tirinha num jornal esses dias que eu achei fantástica. A televisão conversando com a pessoa, e a televisão faz uma proposta para ela: vota no candidato tal. E aí o cara fala assim para a televisão: deixa eu pensar. Aí a televisão vira para ele e fala o seguinte: espera aí, deixa para pensar depois, que agora está começando a novela. E aí eu comecei a perceber como que a gente está anos-luz atrás do que realmente deveria ser amor ao próximo, preocupar com o bem-estar do outro. Sabe, a gente vê um terremoto, uma enchente, às vezes a gente até se emociona, olha lá, uma criancinha resgatada com vida, olha, gente desabrigada, não sei quantos, que trágico, desliga a minha televisão e vira pro lado. A gente perdeu a ideia de se envolver. Agora é assim, você está sendo prejudicado, azar o seu, porque não votou no candidato que ganhou, votou no que perdeu. Tem um negócio de perder voto, né? Aí o sujeito ganhou, ele votou no outro porque achou melhor, aí falou assim: que pena, perdi meu voto. O outro: não perdi meu voto, não, votei no fulano, né? Quer dizer, é tipo uma disputa, né? Você vota em quem vai ganhar, né? Quem é melhor. Eu fico pensando por que um candidato, por exemplo, quando ele é eleito, que um cara não para e pensa bem assim: eu tenho 4 anos para beneficiar um povo, eu vou lutar por isso. Por que não junta um bando de vereadores e eles começam a pensar nisso? Vamos criar leis boas para o nosso município, um prefeito que fala que vai executar essas leis, vai criar um sistema que vale a pena. Talvez as pessoas não queiram ouvir a Bíblia. Se não quer ouvir a Bíblia, ouça então a Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. E quem vive sem amar o próximo, ele dá um tiro no pé, né? Porque amanhã ou depois, aquilo que ele não apoiou vai voltar contra ele. Nós vemos, como você falou, muitos políticos que vão morar no exterior porque sabe que não tem. Eles estão aqui, são senadores, são deputados e grandes políticos do cenário brasileiro, mas a família está onde? Está no exterior, porque lá tem lei. Verdade. O assunto tá bom, mas por hoje a gente fica por aqui. Como eu disse semana passada, essa é uma série de 4 programas sobre a política, sobre as eleições e sobre a posição cristã em relação a isso tudo. Nas 2 próximas semanas, então, a gente continua essa conversa. Tenho certeza que você se identificou com alguma história, algo mexeu com algo que você já viu, que você vivenciou. Então, a nossa expectativa é que você continue ligado, continue nos assistindo. Lembrando para você que a gente tem uma página no Facebook, está aparecendo aqui embaixo agora, e você vai poder então entrar nessa página lá, deixar os seus comentários, as suas perguntas, discordar do que a gente falou, concordar com o que a gente falou, porque a sua participação é sempre muito válida. E toda vez que a gente falou, apareceu embaixo também o nosso contato, o meu blog, os e-mails ou os Facebooks dos pastores aqui. Então você tem livre acesso para conversar com a gente quando quiser, como quiser, do jeito que quiser. Obrigado pela sua companhia, te aguardamos nos próximos programas, fique com Deus e até semana que vem.